Sérgio Moro deixou a Lava Jato para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em fim de governo, Michel Temer teve amigos presos e investigados pela Polícia Federal. No Rio de Janeiro, o próprio governador Luiz Fernando Pezão foi preso há pouco mais de um mês do término do mandato. A vereadora Marielle Franco foi brutalmente assassinada a mando de milícias. Não bastasse, o Museu Nacional, um dos mais importantes do país, foi consumido por um incêndio que transformou parte de nossa história em cinzas. Os caminhoneiros pararam o Brasil. O combustível sumiu dos postos e os reflexos do movimento foram sentidos na economia. Eduardo Azeredo, condenado no Mensalão Tucano, foi finalmente para a cadeia. Cuba trocou de presidente e abandonou o programa Mais Médicos. O fluxo de venezuelanos em Roraima se tornou uma questão nacional. O caso do jogador Daniel assustou os brasileiros pela crueldade. No mundo, 12 meninos passaram 9 dias dentro de uma caverna. Donald Trump decidiu bater de frente com a China. Brigou com a imprensa, mas selou a paz entre as Coreias. No esporte, o Brasil decepcionou na Copa do Mundo. A França, de Mbappé, levou a taça da Rússia. O árbitro de vídeo foi testado, mas não agradou. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 4h21. Candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, é esfaqueado nesta tarde em Juiz de Fora. Faltando um mês para a eleição, um ataque à faca transformou a campanha presidencial. O alvo, Jair Bolsonaro, líder nas pesquisas. Eu vi ele passando, tentei tirar uma foto, mas não consegui. Aí resolvi ir atrás da carreata para ver se eu conseguia tirar uma foto dele. Aí quando eu cheguei quase perto, eu já vi que estava uma confusão danada. Aí que me falaram que tinham dado uma facada nele. Preso, o autor da facada, Adélio Bispo de Oliveira, se tornou réu e admitiu ter agido por ser contrário às ideias de Jair Bolsonaro. Em depoimento, afirmou que não houve mandante, a mesma conclusão da Polícia Federal. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus aqui em cima. Foram 2 cirurgias e 3 semanas internado. Do hospital, Jair Bolsonaro mandou mensagens, gravou vídeos e deu entrevistas. Muito obrigado pelo apoio, consideração, carinho, orações e confiança. Um abraço. Tô bem, tô andando sozinho pelos corredores. 0 a 10, como é que você tá? Pode botar 8 aí tranquilamente. Depois da alta, seguiu fazendo campanha, mas não participou de debates. Foi criticado pelo adversário no segundo turno, Fernando Haddad. Vou debater com um cara que é um poste, é um pau mandado do Lula? Até a santa paciência, né? O senhor decide estrategicamente também? É lógico, tudo é comitê político e estratégia. Uma pessoa fugir de debate de segundo turno, até em enfermaria eu me dispus a debater. Na campanha, a expressão da vez, fake news. Parece que a campanha do Bolsonaro está agindo muito fortemente com fake news contra a minha família, contra a minha atuação como ministro. Nós não precisamos de fake news para combater o Haddad. As verdades são mais do que suficientes. O Grupo Bandeirantes, incluindo a Band News FM e outros 23 veículos de comunicação, se uniram no projeto Comprova para combater a desinformação. Até o dia da votação foram checadas 146 informações, 90% delas falsas ou fora de contexto. As redes sociais e os grupos de WhatsApp foram rápidos e o Tribunal Superior Eleitoral não conseguiu acompanhar. A segurança das urnas foi colocada em dúvida e a presidente do TSE, Rosa Weber, precisou desmentir. Eu reafirmo a minha total confiança nas nossas urnas eletrônicas. As pesquisas de intenção de votos também foram questionadas, mas como elas mesmas tinham apontado, Jair Bolsonaro foi eleito, teve 57 milhões e 700 mil votos. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa. Venceu sem o apoio explícito de nenhum dos outros 12 candidatos do primeiro turno. Haddad também ficou sem Ciro Gomes, que acenou, mas não apoiou. Uma coisa eu posso adiantar logo, como vocês já viram. Minha história de vida é uma história de vida de defesa da democracia e contra o fascismo. Ele não, sem dúvida. Além de João Amoedo, outro presidenciável ganhou fama. Eu acredito que nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. 51% dos votos cabo da senhor, próximo presidente da República. Da honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nem todo mundo achou graça. Daciolo teve mais votos que Marina Silva e Henrique Meirelles. O tempo de rádio e TV, maior com apoio do Centrão, não ajudou Geraldo Alckmin. Num quadro tão pluripartidário como o que nós estamos vivendo, as alianças são necessárias. A vitória de Bolsonaro veio apesar de polêmicas e protestos. Nas ruas, ele não.
Antes da posse, denúncias. O COAF encontrou movimentações incompatíveis na conta de ex-assessor de um dos filhos de Bolsonaro. Até que a verdade se esclareça, nós vamos ver. Agora, não é só uma notificação. A pergunta é, onde é que estava o COAF no mensalão? Aonde que estava o COAF no petrolão? Esse é o ponto. Defensor do presidente eleito, Onyx Lorenzoni, é o mesmo que assumiu ter recebido R$100 mil como Caixa 2 em campanha. Eu quero pedir desculpas aos eleitores do Rio Grande do Sul que confiam em mim pelo erro que cometi, mas vou assumir. O pedido de desculpas foi suficiente para outro nomeado. Quanto a esse episódio do passado, ele mesmo admitiu os seus erros e pediu desculpas e tomou as providências para reparar. A indicação de Sérgio Moro para a Justiça gerou dúvidas sobre o futuro da Lava Jato. Ele mesmo tem falado que tem outros bons juízes no Brasil, muitos bons juízes, na própria vara lá de Curitiba. Outra, acho que é uma mulher que assume o lugar dele, se eu não me engano. Substituta de Moro, Gabriela Hard, interrogou Lula dias depois no caso do sítio de Atibaia. O senhor está intimidando, o senhor está instigando, e o senhor está intimidando a acusação, eu não vou permitir. Doutor, próxima pergunta. Eu não estou intimidando. Próxima pergunta. Eu não estou intimidando, eu só estou apenas contando um fato verídico. Antes, Lula foi condenado em segunda instância no caso Triplex do Guarujá. A defesa pediu habeas corpus preventivo. O STF negou e o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre autorizou a prisão. O juiz Sérgio Moro decretou protestos nas ruas contra Lula e a favor dele. Quase 3 dias no Sindicato dos Metalúrgicos. Eu até já falei que gostaria de fazer um debate com o Moro sobre a denúncia que ele fez contra mim. Eu gostaria que ele me mostrasse alguma coisa de prova. Detido na Polícia Federal em Curitiba, Lula não pôde mais fazer campanha, mas continuou candidato até o Tribunal Superior Eleitoral barrar. As entrevistas foram proibidas e da PF, Lula escolheu o sucessor por meio de uma carta. Estou indicando ao PT e à coligação O Povo Feliz de Novo a substituição da minha candidatura pela do companheiro Fernando Haddad, que até este momento desempenhou com extrema lealdade a posição de candidato a vice-presidente. A candidatura petista foi ao segundo turno, mesmo diante do fantasma de uma delação. Nesta segunda-feira, o juiz Sérgio Moro removeu o sigilo de parte do acordo de colaboração de Palocci. Época turbulenta também para o ex-governador do Paraná, Beto Richa, que foi parar atrás das grades e perdeu a eleição ao Senado. O que fizeram comigo, uma crueldade enorme. Não merecia o que aconteceu, mas estou de cabeça erguida, continuo respondendo todas as acusações sem menor dificuldade. E foi um ano de rompimentos. O PSDB ficou rachado entre Alckmin e Dória, que se elegeu governador de São Paulo em uma disputa bem quente contra Márcio França. Candidato, eu percebi que você nunca cita o nome do seu partido. Eu queria que você contasse aqui um pouco para os telespectadores e os nossos eleitores, qual é o nome do seu partido? Eu não sei porque você está com essa dúvida. Eu sou do PSB há muitos anos. Foi meu único partido, não é? Eu tenho muito orgulho do meu partido. Eu, aliás, não traio as pessoas do meu partido. No Rio de Janeiro, uma eleição inesperada. Prefiro defender o policial no tribunal até que é o funeral dele. Wilson Witzel foi só um dos governadores eleitos que colaram a imagem à de Bolsonaro. Em Minas, a novidade foi o Romeu Zema. O grande foco vai ser acertar as contas públicas e criar emprego. O antes pequeno PSL, legenda do presidente eleito, fez 3 governadores. No Congresso, uma avalanche. O PSL, que em 2014 elegeu apenas um deputado federal, terá a partir do ano que vem a segunda maior bancada da Câmara, com cerca de 50 parlamentares, ficando atrás apenas do Partido dos Trabalhadores. Eu aqui já encerrar seu voto agora. A mulher de 1 milhão de votos em São Paulo! A segurança pública entrou de vez na pauta. A policial que matou um assaltante na porta de uma escola virou deputada. Era a vida das mães, das crianças, a minha, da minha filha, a segurança, inclusive dos que estavam dentro da escola, porque a gente não sabia a intenção dele, né? Em Paraisópolis, maior favela de São Paulo, uma PM foi sequestrada e morta. O corpo da soldado foi localizado dentro do porta-malas de um carro e com marcas de tiros. A polícia investigou a suspeita de ligação com o PCC, o mesmo grupo que armou um plano cinematográfico para resgatar os principais líderes. Eu não posso, como promotor de justiça que investiga crime organizado, diuturnamente desde 2005, acreditar que o governo do estado do tamanho de São Paulo, por exemplo, vá ficar refém de meia dúzia de criminosos. E as detenções chegaram à área da saúde. O médico Denis César Barros Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, foi preso depois da morte de uma paciente. Não sem
sem antes ficar foragido por 4 dias. Como todo mundo sabe, aconteceu uma fatalidade. Mas uma fatalidade que acontece com qualquer médico. A febre amarela teve o surto mais mortal desde 1980. Vamos continuar trazendo a população para vacinar. Notícias falsas e o medo da vacina afastaram as pessoas dos postos de saúde. Foi um ano agitado para Michel Temer. Indiciado no inquérito dos portos e acusado de lavar dinheiro. Só um irresponsável, mal intencionado, ousaria tentar me incriminar, a minha família, minha filha, meu filho de 9 anos de idade, como lavadores de dinheiro. Interrogado por carta, viu o cerco se fechar. Amigos, como o ex-assessor José Yunes, foram para a prisão. O Padilha me pediu simplesmente por telefone, foi um contato muito rápido, se eu poderia receber um documento que uma outra pessoa iria pegar. Falei, pode. A presença do Lúcio Funaro me foi muito estranha, porque eu não o conhecia. Mas se uns entraram, outros saíram. E depois entraram de novo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu substituir a prisão preventiva dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, por medidas cautelares. Doente, Paulo Maluf, condenado por lavagem de dinheiro, foi para casa e teve o mandato cassado na Câmara. No Supremo, o alcance do foro privilegiado foi reduzido. A ideia de que regime de privilégio não é bom, o regime de privilégio não é bom e que, portanto, o foro deve ser repensado de alto a baixo, eu acho que ela vai se espraiar pela sociedade. A corte mudou de comando e em uma festa após a posse, Dias Toffoli até cantou. Em 2018, a democracia celebrou os 30 anos da Constituição. Um documento da inteligência americana apontou que o general Ernesto Geisel, presidente entre 74 e 79, autorizou execuções da ditadura. O Exército Brasileiro afirma que foram destruídos os documentos que poderiam eventualmente comprovar que o ex-presidente Ernesto Geisel autorizou a execução de pessoas consideradas pelo regime militar como perigosas e subversivas. A democracia brasileira perdeu muito em 2018 com a morte do sociólogo Hélio Jaguaribe. Muitos nomes do jornalismo também deram adeus. Logo em janeiro, Carlos Heitor Coni. Todo o meu prazer é escrever. Uma das coisas que me dá mais prazer é escrever. Tanto que eu passei agora nas férias escrevendo, podendo fazer outra coisa e escrevi e tem muito prazer. Não gosto de ler. Em maio, despedida dobrada. Alberto Dines, um dos principais nomes no país da crítica da mídia, criador do Observatório da Imprensa. E Audálio Dantas, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, quando a ditadura militar assassinou Vladimir Herzog. Em agosto, mais 2 grandes perdas. O jornalista Cláudio Weber Abramo, fundador da Transparência Brasil, e o diretor da redação da Folha de São Paulo, Otávio Frias Filho. Acho que a função da imprensa é uma função de interpelação, uma função de fiscalização, uma função de questionamento. Acho que não cabe à imprensa realçar as coisas que vão bem. Acho que não cabe à imprensa ajudar o governo na tarefa de motivar a população, de mobilizar a sociedade em torno dos objetivos que são dele, governo. Adeus também a um dos fundadores do PT. O jurista Hélio Bicudo, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, encerrou a vida criticando o partido. O sistema de impeachment é exatamente esse. Não pode ser abrangente de um colégio de pessoas. Tem que ser o tiro certo para determinada pessoa. Luiz e Zíbia Gaspareto, mãe e filho, partiram com 5 meses de diferença. Nos jornais, a história de 12 meninos ganhou o mundo. Foram 2 semanas presos em uma caverna da Tailândia. Nós bebíamos água que caía da parte de cima da caverna. Não tínhamos água potável e nem comida. Nas águas do outro lado do mundo, a Argentina encontrou o submarino desaparecido há 1 ano. Mas diante do resgate de risco, ele vai continuar no fundo do Atlântico. Quanto lamento que nada do que eu diga vai acalmar a dor dos familiares e amigos dos 44 tripulantes do Ara San Juan. Em Cuba, mudanças. Os Castros entregaram a faixa para Miguel Díaz-Canel, empossado presidente. Hoje iniciamos um novo mandato ao serviço de uma nação. Hoje iniciamos um novo mandato a serviço de uma nação, cuja história dá orgulho não só aos nascidos nesta terra, mas também a milhões de filhos da América e do mundo que a amam e a respeitam como própria. Que a amam e respeitam como própria. Os Estados Unidos se despediram
desistiram do acordo nuclear com o Irã. Donald Trump acusou Teherã de ligação com o terrorismo. O regime iraniano é o principal patrocinador do terrorismo. O governo exporta mísseis perigosos, incentiva conflitos no Oriente Médio e apoia grupos terroristas e milícias como Hezbollah, Hamas, Talibã e Al-Qaeda. Hamas, the Taliban and Al-Qaeda. O Irã reagiu com gravidade, assim como os países árabes, após o anúncio de mudança da embaixada americana em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, terra sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. Exactly 70 years ago. Há exatos 70 anos, os Estados Unidos, sob a presidência de Harry Truman, foram o primeiro país a reconhecer o Estado de Israel. Hoje nós inauguramos oficialmente a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Um jornalista saudita desapareceu. Entrou no consulado em Istambul e não saiu mais. Jamal Khashoggi foi morto e esquartejado. Um áudio apontou para o príncipe saudita. Trump foi acusado de autoritarismo depois de separar pais e crianças na fronteira entre Estados Unidos e México. A política americana de imigração limitou a entrada de estrangeiros no país e aumentou o número de prisões. Os Estados Unidos estão trabalhando com parceiros na América Latina para confrontar as ameaças da imigração sem controle. Imigração ilegal prejudica cidadãos trabalhadores e produz um ciclo vicioso de crime, violência e pobreza. A caravana de centro-americanos não pôde entrar e estacionou no México, o que gerou protestos e mobilizou até o exército. Soldados americanos que atuam na fronteira com o México instalaram quilômetros de arame farpado ao longo do Rio Grande, em Laredo, no Texas. Na outra margem do rio está Tijuana, onde a caravana de imigrantes de países da América Central se concentra. A Argentina enfrentou a crise, teve queda do peso, alta da inflação e interferência do FMI. Na semana passada tivemos novos sinais da falta de confiança dos mercados, especificamente sobre a nossa capacidade de conseguir financiamento para 2019. Por isso, quero anunciar que acordamos com o Fundo Monetário Internacional um adiantamento de todos os fundos necessários para garantir o cumprimento do programa financeiro do próximo ano. Para garantizar o cumprimento do programa financeiro do ano próximo. Os argentinos foram às ruas, greves e protestos. A legalização do aborto passou pela Câmara, mas o Senado vetou. Foi ano de casamento real. O príncipe Harry da Inglaterra concretizou a união com a atriz Meghan Markle. Meghan, você aceita Harry como seu marido e, acima de tudo, ser fiel a ele enquanto os dois viverem? Eu aceito. E a família cresceu com o nascimento de Louis Arthur Charles, o terceiro filho de William e Kate. Madonna fez aniversário. A grande diva pop chegou aos 60. Não acredita? É verdade esse bilhete. O meme da vez veio da cartinha de uma criança se passando pela professora. A internet torceu pro retorno de Brumar. E Bruna Marquezine e Neymar voltaram mesmo. Um beijo. E desde já, eu agradeço a todos. Mas aí terminaram. Essa é a curtindo da vida. Mas talvez voltem de novo. No próximo bloco... Ontem eu carreguei 2 caminhões para Santa Catarina, tá os 2 caminhões presos na estrada. Não tem mais gasolina, só etanol e aquelas gasolinas mais premiums. O prédio acabou vindo abaixo, né? Infelizmente caiu mais ou menos 6 ou 7 andares sobre ele. Tive toda a minha vida vasculhada pela Polícia Federal 2 vezes. No child, no teacher should ever be in danger in an American school. Band News FM, em retrospectiva 2018.